Queridas, queridos, querides, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje, tema importantíssimo: revoluções industriais. Fiz um levantamento da prova do Enem nos últimos 10 anos, selecionei 22 questões nessa temática, para vocês verem como é recorrente. Então, pega o caderno, prepara para fazer a anotação, prepara para fazer o seu resumo. Separa um tempinho para fazer a nossa lista de exercícios depois que está caprichada, bonitinha. E volta aqui para conferir a correção, tá bem? Simbora para a nossa aula. Vamos começar citando esse importante geógrafo, Milton Santos. Em seu último livro, Por uma Outra Globalização, ele mudou um pouco seus objetivos, buscando dialogar com toda a população, não apenas com estudantes e professores do campo de pesquisadores, do campo de geografia. Ele busca falar a todos, né? Quem não o conhece, sugiro muito que assistam o filme Por uma Outra Globalização, o mundo global visto pelo lado de cá, dirigido pelo documentarista Silvio Tendler. É uma ótima apresentação ao que ele vai escrever nesse livro. E essa frase, né, assim, que eu trouxe aqui, ela eu acho bastante marcante porque ela vai ajudar a conduzir nossa reflexão em torno dos aspectos e das consequências das revoluções industriais sobre o mundo do trabalho, sobre a sociedade como um todo. Diz ele, como de resto, a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado das técnicas e o estado da política. As técnicas são oferecidas como um sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos lugares de seu uso. É isso que faz a história. Ou seja, contaremos aqui a história da técnica, sim. Que mudanças teve na indústria, quais eram as principais matérias-primas que conduziam, né, essas tecnologias. Porém, temos que atentar também à política. Qual é o impacto dessas técnicas sobre a organização do trabalho, sobre o poder de barganha dos trabalhadores, sobre as formas institucionais de organização desses trabalhadores em luta por mais direitos, por melhores condições de trabalho, por aumentos salariais. Como diz aqui Milton Santos nessa frase, as formas de escolhas dos momentos e dos lugares de seu uso, como essa tecnologia está sendo apropriada. A tecnologia não é a política. Não é não política. Ela vai ser apropriada em relação à forma de organização da sua sociedade, as relações de poder presentes nela. Então isso é bem importante. E esse vai ser o nosso fio condutor para entender as revoluções industriais. Não olhar apenas para o caráter técnico, mas considerando que ele sim também é muito importante. Né? A frase aqui traz o outro lado, que é: também não podemos olhar apenas para a política, ignorando os avanços técnicos que foram fundamentais para certa configuração do trabalho em determinado período. Beleza? Bom, falaremos aqui de 3 revoluções industriais. A primeira, contando um pouco a história, uma história que a gente já falou na nossa primeira aula sobre o capitalismo. Se não conferiu, dá uma olhada, uma aula assim, basilar para muitas outras aulas. Depois falaremos da segunda revolução industrial e vocês vão ver que tem uma ligação com o keynesianismo também, com o Estado keynesiano, com uma política macroeconômica keynesiana. E, por fim, da terceira revolução industrial, vocês vão ver que há uma relação dela com o neoliberalismo. Então é legal que a aula passada ela fundamenta muito as reflexões dessa aula. Se você ainda não assistiu, pode assistir aqui com a gente essa aula. Volta lá depois e confere a aula sobre doutrinas econômicas.
Bom, primeira revolução industrial. Ela ocorre e tem início na Inglaterra. A Inglaterra é um caso pioneiro para o desenvolvimento do capitalismo. As observações de Karl Marx, né, para entender o funcionamento do capitalismo são observando o caso inglês. As observações, né, de Adam Smith são observando o caso escocês, mas também pensando muito no caso da Inglaterra. E ela depois avança para o mundo, né? Conforme a indústria inglesa se desenvolve e ganha uma produtividade enorme, um poder de competitividade enorme em relação à manufatura francesa, à manufatura belga, ela se torna uma referência. E a partir daí vai para a França, para a Bélgica, depois vai para os Estados Unidos. Em sequência, retorna à Alemanha e à Itália, que são países de industrialização tardia, porque também são países de unificação tardia. E aí, quando chega na Alemanha, na Itália e também nos Estados Unidos, a gente vai ver que tem uma mistura da primeira Revolução Industrial com a segunda Revolução Industrial, que já vai estar sendo desenvolvida já no século XIX. É importante a gente pensar e já deixar isso bem claro, que a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial falam de estados técnicos. Mas durante a segunda, ainda há aspectos da primeira. Durante a terceira, ainda há aspectos e setores que predominam uma configuração do trabalho e de organização da fábrica da segunda Revolução Industrial. E, para além disso, é importante a gente considerar com essa fala aqui que há uma desigualdade no tempo de apropriação dessas tecnologias. Demora para ela se espalhar pelo mundo, né? Pois bem, quais são as características? Vamos traçar aqui, né, um grande panorama. Qual é o setor principal? O setor têxtil. Quando a gente fala de têxtil, a gente está falando de produção de roupas. E o setor siderúrgico, né, do aço. Qual é as grandes máquinas? O tear mecânico, o descaraçador de algodão. E aí aqui a gente vai pensar, essas máquinas são movidas a vapor, mas também são feitas de ferro e aço. Por isso a importância do setor siderúrgico, que a gente chama de uma indústria de base. Quando Vargas começou a desenvolver, né, um projeto de desenvolvimento industrial no Brasil, qual foi uma das primeiras ações dele? Buscar apoio para a construção de uma indústria siderúrgica, a CSN, que fica em Volta Redonda. Por quê? Por meio dela, né, por meio de uma siderúrgica nacional, você tem a base para construir outras indústrias. É a indústria para outras indústrias, né? Então isso é bem importante a gente ressaltar. E qual é a fonte de energia? O carvão. Minas de carvão são abundantes na Inglaterra e não é por acaso que essa é a fonte principal na primeira Revolução Industrial. Era o que eles tinham. Então desenvolvem essa fonte de energia. E aí é que está um ponto bom e importante de ruptura para a gente entender a diferença entre a industrialização e as manufaturas precedentes. A gente falou que as manufaturas elas eram uma base para o desenvolvimento da indústria. Ela já concentra trabalhadores em um único espaço, num prédio. Ela já tem um processo de separação dos trabalhadores dos meios de produção. Então, os trabalhadores que ali, né, trabalham, eles não são donos das máquinas, eles não pagam energia, eles não são donos da matéria-prima. A única coisa que eles são donos, já falamos muito disso, é da sua própria força de trabalho. E em troca, né, dela, ele recebe salários. Então, de alguma forma, a manufatura já era um protótipo da indústria. Mas qual é a diferença? A diferença é que agora existe uma fonte de energia que alimenta o trabalho das máquinas.
E ainda vai ser fundamental o trabalhador para fazer movimentar, para realizar uma série de ações, mas esse trabalho vai ter o apoio de uma fonte de energia. Perfeito? Bom, qual é a organização do trabalho? É uma organização porosa. A gente vai ver e entender logo mais aqui no textinho. Vai ficar mais claro ainda quando a gente entender o que foi o Fordismo na segunda Revolução Industrial, né? Isso quer dizer porosidade, né? Ainda há buracos de tempo não trabalhado, ou esse trabalhador ainda tem algum respiro, né, ao longo do processo produtivo. E o modelo econômico predominante, vamos lembrar a aula passada das doutrinas econômicas, foi importante a gente colocar na tela antes de hoje, é o liberalismo. Pouca interferência do Estado na economia, livre mercado, livre comércio. E também, vamos pensar aqui, uma pouca interferência do Estado na regulação do trabalho dentro das fábricas. É um Estado que intervém pouco. A relação de trabalho entre os trabalhadores e os patrões vai ser estabelecida num contato direto, sem menor mediação desse Estado. Agora vamos entender o que é isso de porosidade melhor. Escreve Rui Moreira, professor da Faculdade de Geografia da UF. Foi uma palestra que ele deu, né, para a Associação de Geógrafos Brasileiros, lá na UF, em 1995, intitulada Inovações Tecnológicas e Novas Formas de Gestão do Trabalho. Ele conta um pouquinho as 3 revoluções industriais, vou deixar o link aqui. Texto um pouquinho complexo, mas assim, perfeito, perfeito. É curto e traça assim, os principais panoramas. É uma das grandes bases da nossa aula hoje. E também esse livro aqui do Ricardo Antunes com Geraldo Augusto Pinho, A Fábrica da Educação. Vai nos auxiliar mais na parte de segunda e terceira revoluções industriais. Mas voltando aqui à porosidade. Bom, diz ele, isto é, a grande quantidade de tempos de interrupção que o trabalhador precisa fazer no seu trabalho, uma vez que realiza o seu trabalho utilizando diversos tipos de ferramenta e executa sua função se deslocando entre diferentes pontos da fábrica. O trabalhador de ofício é obrigado a interromper seus movimentos para pegar esta ou aquela ferramenta que usa, este ou aquele material que manipula como matéria-prima, bem como para deslocar-se entre este e aquele lugar onde vai executar a sua ação. Este espaço de tempo que medeia entre uma parada e outra é um poro, sendo comum um dia de trabalho ser intercalado de muitos poros. Ao final da jornada, estas interrupções somam um tempo parado expressivo, que interfere no ritmo e na velocidade do desempenho do trabalho, influindo determinantemente no custo e na produtividade do sistema. Perfeito? Então ficou bem claro aqui, né, que esse trabalho, por mais que ainda já tenha algum controle por meio das máquinas, ele ainda tem muitos períodos de descanso de alguma forma, né, entre essas atividades, o que diminui um pouco a produtividade. Algumas imagens que eu trouxe aqui, primeiro, já falamos um pouco dela, né? Uma trabalhadora costurando com incentivo de uma máquina a vapor, né? Movida pela queima do carvão. Aqui, ó, carvão mineral, galera, não é carvão vegetal que usa para churrasco, não. Tô falando de carvão mineral extraído do solo, né? De minas de carvão. Aqui, como falamos ali no texto, é um descaroçador de algodão, né? Separa as sementes das fibras. Então a gente está vendo aqui que são uma série de inventos técnicos, práticos, né? De um mecânico para desenvolver melhor o trabalho. Por fim, para a gente considerar que esse impacto, né, da tecnologia não está apenas na indústria, uma máquina movida a vapor, uma colheitadeira,
sendo utilizada na agricultura, aumentando a produtividade do campo. Perfeito? Ilustração de 1851. E aí, né, a gente, quando fala de Revolução Industrial aqui, a gente falou muito da fábrica, qual é o setor principal. Porém, resolvi trazer também um aspecto que é ligado à fonte de energia, né, ao carvão. Uma ficção da Yagi, chama O Caminho de Casa, é um livro lindo, foi publicado recentemente. E, né, em determinado trecho ela narra como seria uma vida de um trabalhador de minas de carvão. Diz ela, durante aqueles anos em que trabalhou em plantations, né? Plantations são grandes monoculturas escravistas nos Estados Unidos. Nunca ocorreu a H, o personagem chama H, que existisse outra coisa além de terra e água, insetos e raízes por baixo do solo. Agora ele via que havia uma cidade inteira no subsolo, maior, mais espraiada do que qualquer condado em que tivesse morado ou trabalhado. E essa cidade era ocupada quase por completo por homens e garotos negros. Essa cidade tinha postes no lugar de ruas e câmaras no lugar de casas. E em cada câmara, por toda parte, havia carvão. Com seu braço pá, H e outros homens eram baixados 200 metros para o interior da mina pelo poço. Uma vez que chegassem à cidade subterrânea, eles percorriam 5, 8, 12 quilômetros para chegar ao veio de carvão aonde deveriam trabalhar aquele dia. H era grande, mas ágil. Ele conseguia se deitar de lado e se enfurnar em cantos estreitos. Conseguia andar de 4 por túneis abertos até chegar à câmara certa. Depois que chegassem à câmara, H cavava mais de 6 toneladas de carvão, o tempo todo abaixado, de joelhos, de bruços, deitado de lado. Quando ele e os outros prisioneiros saíam das minas, eles estavam sempre cobertos por uma poeira preta, os braços queimados, simplesmente queimando. Os prisioneiros que trabalhavam nas minas eram quase todos como ele, negros, escravos um dia, livres um dia, agora escravos de novo. Timothy, um homem na mesma corrente de H, tinha sido preso diante da casa que ele havia construído depois da guerra. Um cachorro tinha passado a noite inteira latindo, uivando, num campo próximo, e Timothy saiu para mandar o cachorro se calar. No dia seguinte, de manhã, a polícia o prendeu por perturbar a ordem pública. Havia também Solomon, um prisioneiro detido por roubar uma moeda de 5 centavos. Sua pena foi de 20 anos. Porque é curioso, né? Essa frase, ela nos ajuda a entender não apenas, né, como era a exploração do trabalho dentro da mina de carvão, mas relembrando aqui aulas anteriores, relembrando, né, a primeira folha de exercício, a primeira questão da primeira folha de exercício, né, do Enem de 2019, eu acho, ou 2019, 2020 talvez. É a ideia para a gente ter em mente que o desenvolvimento, né, da industrialização, ela se dá, por um lado, por meio da transformação da organização do trabalho, impondo uma lógica capitalista, que é uma lógica de assalariamento, né, os trabalhadores despossuídos dos meios de produção, não tendo mais nada a vender, vendem sua força de trabalho em troca de salário. Porém, é inerente, ou seja, faz parte, está no âmago, está no coração, no motor desse sistema, também outras formas de controle do trabalho. E aqui a gente viu uma forma que
era escravagista de início. Depois, como contou ali no trecho, esses trabalhadores se tornaram libertos, mas foram presos por razões banais e impostos, né, penas severas para trabalhar para esse sistema. Eles não estavam livres, eles estavam presos novamente, né? Sugiro imensamente esse documentário, a 13ª emenda, um documentário produzido pela Netflix. Imagino que vocês consigam encontrar em outros meios também, mas é um documentário que conta exatamente sobre essa emenda na Constituição estadunidense que aboliu a escravidão, mas ela não vai contar esse processo. Na verdade, o documentário começa com a abolição e vai mostrando outros mecanismos de opressão, de aprisionamento, de controle da vida dos corpos negros nos Estados Unidos. Então é uma boa indicação e de alguma forma dialoga com esse trecho. E é bom também para a gente compreender que a Revolução Industrial também foi feita por meio, né, e pela continuidade não só do desenvolvimento do capitalismo, mas ele sendo parte de uma estrutura maior que a gente chama de colonialismo. E mesmo que os Estados Unidos tenha se tornado independente, esse trecho seja de um momento já independente dos Estados Unidos, de de um mecanismo e de lógicas que permaneceram. O racismo, né, uma lógica de construção de prisões para o controle da vida, de encarceramento em massa, já começa a ser fruto, né, nesse período. Então fica a dica aqui do documentário e fica, né, essa consideração bem importante. Mas voltando aqui à primeira Revolução Industrial, relembrando nossas aulas anteriores, que a gente já falou disso, ela ocorreu num momento onde, né, e aí a gente está vendo de relações que são co-construtivas, né, elas são mútuas. A industrialização alimentou mudanças na relação da posse da terra no campo. E essa posse da terra no campo permitiu que essa industrialização fosse mais frutífera. É em conjunto, né? É complexo. O que aconteceu nesse momento? A lei do cercamento dos campos. A terra foi privatizada. As pessoas deixaram de produzir para si mesmo, para a subsistência, e passaram a produzir para um mercado. E isso implica em maior produtividade no campo e num êxodo rural, na expulsão de trabalhadores das terras. Relembrando aqui, né, nosso primeiro encontro, né, o que aconteceu? A Inglaterra era marcada por uma predominância de terras comuns, e quando não terras comuns, uma estrutura ainda feudal de terra, onde o senhor de terras exigia parte da produção dos camponeses que ali viviam, exigiam que ele lavrasse sua terra primeiro, né, alguns dias da semana, mas os outros, esses camponeses tinham uma grande liberdade para produzir sua própria faixa, para sua família, né, ou para uma comunidade um pouquinho maior de camponeses. E além disso, esse poder já estava sendo enfraquecido, então predominava uma grande liberdade para os camponeses. Porém, o que acontece? A indústria se desenvolve e começa a ter uma grande demanda de lã feita dos pelos da ovelha. Então, esses senhores feudais transitam e passam a se tornar, na força, donos proprietários de terras. Eles cercam, eles muram suas próprias terras e, contrariamente às leis que garantiam, né, o acesso à terra desses camponeses durante um período inicial, por meio da força, expulsa esses camponeses e força os que ficaram a trabalhar sobre um outro regime.
A partir daquele momento, eles iam receber um salário para produzir inteiramente sobre o interesse desse proprietário. Posteriormente, a lei passou a atender o interesse desse proprietário, que ficou poderoso, e passou a garantir esse cercamento dos campos. Consequências: em primeiro lugar, um grande excedente de alimentos, porque há um aumento de produtividade, não só pelas mudanças tecnológicas que a gente viu ali, né, por exemplo, com a colheitadeira, mas porque não vai se produzir mais para subsistência. Esse ponto é bem importante, gente. Quando você produz para um mercado, você produz muito mais do que o suficiente para si mesmo. Porque você está buscando não só a alimentação da sua família, né, da sua comunidade, mas sim produzir algo que vai gerar renda. E aí, o máximo de tempo que você puder trabalhar nessa terra, você vai empregar. Nesse caso, na verdade, você não vai fazer essa escolha. Quem vai fazer a escolha é o patrão. E ele vai, né, exigir o máximo de trabalho desses camponeses para ter uma maior produção. Em troca da venda dessa produção, uma maior renda. Se você não assistiu a primeira aula, assista, porque ela fica muito mais fácil para compreender isso, né? Tem muitos mais detalhes, nuances nesse aspecto. Mas o que tem como consequência? Um excedente maior de alimentos, ou seja, mais pessoas podem viver sem produzir o seu próprio alimento. E com isso, né, se dedicar a outras atividades, seja artesanal ou se dedicar à indústria, ao comércio, a serviços, né? Então, é um primeiro aspecto. Só pode ter pessoas vivendo nas cidades sem produzir o próprio alimento se outras pessoas produzem muito alimento excedente, e não apenas para a sua própria subsistência. Então, como disse, tem um grande crescimento urbano e essas cidades, ao mesmo tempo que as mudanças no campo expulsam, as cidades atraem esses trabalhadores, porque as indústrias estão crescendo, demandando trabalhadores. De início, qual é a condição de trabalho? Péssima, né? Longas jornadas, 12 horas, envolvendo crianças, um ambiente insalubre, perigoso, salários muito baixos. No geral, o contexto, né, dessa cidade é marcado por condições insalubres, condições de moradias precárias, né? Os trabalhadores ainda não haviam se organizado para ter, né, uma melhor condição de vida, né? Então, uma condição péssima, né, ilustrando esse período. Mas, né, fica, né, esses elementos importantes, né, que marcam essa primeira revolução industrial. E aí aqui também frisando um aspecto, porque esse conteúdo é também da disciplina de história e ela é contada com muitos detalhes. Nossa primeira aula tem uma influência muito grande dos textos da perspectiva histórica. Mas aqui a gente está enfatizando um aspecto também geográfico, né? Qual o aspecto espacial da Revolução Industrial? Bom, uma divisão do trabalho entre campo e cidade. O campo se torna predominantemente agrícola e a cidade industrial. As manufaturas anteriormente estavam localizadas no campo. Para aproveitar a força, né, da água, então moinhos de água, moinhos movidos a vento. O que acontece agora? Com o carvão mineral, você não depende mais da localização próxima a essas áreas. E então as indústrias passam a se localizar nas cidades. E as cidades passam a crescer muito, né? Então cresce cidades também em torno dessas indústrias, né? Era uma cidade pequena, ela se torna muito maior com esse êxodo rural. E aí outro aspecto bastante geográfico, né? Movimento de pessoas, movimento migratório do campo para a cidade. Perfeito? Segunda Revolução Industrial. Ela também tem início na Inglaterra, mas já vai ter um aspecto muito grande de desenvolvimento na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão.
e tardiamente na América Latina e em outros países da Ásia. E aí é esse aspecto que eu comentei ali, né? Quando um país vai se industrializar, ele vai buscar a tecnologia de ponta em um determinado momento, né? O que a gente chama de o estado da arte, o que tem mais desenvolvido. Então, se um país está se desenvolvendo num período onde já tem muitos elementos da segunda revolução industrial aí, que começa no século XIX e vai para o século XX, ele não vai precisar começar com a primeira revolução industrial, ele já vai buscar elementos da segunda revolução industrial, né? Não tem sentido, ele não é uma etapa onde você precisa ir para a primeira, você sempre vai para o que tem mais avançado. Qual é o setor, né, importante? O metalúrgico, o siderúrgico, né, setores que alimentam, né, as outras indústrias, e agora o setor petroquímico do automóvel. Já vai ver esse desenvolvimento desse setor, né? Então, né, o setor do automóvel não é o petroquímico, desculpa, mas né, não foi claro. O petroquímico para desenvolver o combustível que move esses automóveis. E aí, né, a gente tem uma transição da hegemonia da predominância do carvão mineral para o petróleo, que é muito mais potente, muito mais fácil de se transportar e passa a predominar, né? O petróleo, e aí outra tecnologia importante desse momento, né, é o motor à explosão, que é o que faz mover os veículos, né? Com a queima do petróleo, você gera motores que, né, tem essas explosões. É um momento também de desenvolvimento da eletricidade e surge uma tecnologia de organização da fábrica, que é a linha de montagem, uma esteira por onde o produto circula por toda a fábrica. Vamos ver isso já já. A organização do trabalho predominante é o Taylorismo e o Fordismo, né, substituindo aquela organização porosa que ainda deixava muitos espaços no trabalho. Também já vamos ver isso. E o modelo econômico deixa de ser o liberalismo e inverte agora o keynesianismo. Já estudamos, né, com detalhes a aula passada o keynesianismo. Só relembrando um pouco, a gente fala de protecionismo econômico, investimentos estatais, né, para estimular o crescimento econômico, sobretudo para a saída de crises. Né, o Fordismo, o Taylorismo, ele começa muito antes da crise de 29, é uma das razões para a superprodução. O Fordismo também começa um pouco antes da crise de 29, mas o grande ápice, né, e o grande desenvolvimento é após a crise de 29, quando esse modelo se combina a um modelo econômico keynesiano. E aí aqui serve para a gente pensar que o Estado agora vai participar, sim, das negociações entre os trabalhadores e o patrão. Na Itália isso teve nome, como a gente já disse, de corporativismo, né? Tem um tripé. Mas isso aconteceu também, não foi só na Itália fascista, mas também aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, cada um com seus moldes, mas o Estado tendo ingerência, tendo participação nessa relação, garantindo direitos, né, tendo muito contato com os sindicatos, que agora já estão bem desenvolvidos, já estão fortalecidos. E aí vamos pensar, quando você concentra muitos trabalhadores num local, a facilidade para a organização desses trabalhadores é muito maior, né? Características do Taylorismo e do Fordismo, né? Separação, né? O Taylorismo ele vai falar muito da separação da concepção, que agora passa a ser de engenheiros, de dirigentes, e da execução, os trabalhadores, né? Enquanto o trabalhador de ofício, lá na primeira Revolução Industrial, ainda pensava muito sobre o processo produtivo, o Taylor ele vai se preocupar, né, em criar um método científico para que esse trabalho seja mais eficiente. E com isso ele cria pessoas para pensar a estrutura da fábrica e outros para atuar, os trabalhadores. Vamos ver isso num textinho bem claro já já. No Fordismo, ele vai ser marcado pela linha de produção e por um aspecto não apenas técnico,
mas de alguma forma econômico quando ele pensa em aumentar salários, não pensa como faz isso, um dia que foi conhecido como $5 a day, onde ele dobrou o salário dos seus trabalhadores, tentando aumentar a demanda. E a consequência desses dois modelos é uma sociedade de consumo de massa. O consumo não vai ser apenas de uma elite, mas vai se expandir para toda a classe trabalhadora. Mas bom, vamos entender agora o Taylorismo com mais calma. Taylor escreveu esse livro, Princípios da Administração Científica, onde ele vai buscar, né, esse método. Diz ele: a fim que o trabalho possa ser feito de acordo com leis científicas, é necessário melhor divisão de responsabilidades entre a direção e o trabalhador. O trabalho de cada operário é completamente planejado pela direção, pelo menos com um dia de antecedência, e cada homem recebe, na maioria dos casos, instruções escritas completas que minudeciam a tarefa de que é encarregado e também os meios para realizá-la. Na tarefa é especificado o que deve ser feito e também como fazê-lo, além do tempo exato concebido para a execução. Então fica muito claro, né, que esse trabalhador começa a perder já vinha, né, um processo longo, mas um pouquinho mais a compreensão sobre o processo produtivo. E isso reduz a barganha dele, porque o trabalho dele vai ficando cada vez mais simples. O modelo de Taylor faz isso por meio em questões gerenciais da fábrica. Porém, né, Ford irá fazer isso por meio da linha de montagem, né? Então a gente tem um carro aqui sendo produzido, né, nessa lógica da linha de montagem. O carro anda pela fábrica e o trabalhador fica em seu posto. Aqui que está a origem, quando a gente fala que alguém está desempregado, a gente fala, né, perdeu o posto de trabalho. Ou quando, né, o desemprego está alto, a gente tem menos postos de trabalho. É dessa ideia do Fordismo, né, que a pessoa fica parada em seu posto e, né, o produto que está sendo produzido que percorre a fábrica, né? Bem interessante. Trouxe esse trecho, né, um filme que já está no domínio público, né, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que nos ajuda a entender um pouco, né, como vai ser de fato esse trabalho, né? Vamos assisti-lo. Temos aqui, né, o diretor da fábrica observando, né, a produção, aí o que a gente já tinha falado dos aspectos, né, do Taylorismo. E aí, né, olha como a gente observa também, pediu para aumentar a velocidade, e observa também como é a estrutura dessa fábrica, né? Estrutura grande, então ele aumenta a produção, acelera a produção. E aí você faz com o comando da máquina, a máquina controlando esse trabalho, né? E aí, olha o que acontece, né? Cada vez nessa atividade sendo feita mais acelerada, né? Observe, né? O que você pode pensar, né, dessa cena? A gente tá vendo aí uma linha de montagem, né? Esse é o Charlie Chaplin. Se você se interessar, assista no YouTube o vídeo completo. Bem legal. Mas aí então, ó, qual é a característica desse trabalho? Ele é qualificado? Ele precisa ter uma compreensão de todo o sistema? Ele precisa ter conhecimentos muito complexos, muito elaborados? Vamos pensar lá na época do trabalhador de ofício, né, do artesão, onde ele participava de todo o processo produtivo. É um trabalho simples, né? Um trabalho extremamente especializado.
Vamos ler um trecho, né, de Ford. O Ford, ele cresceu num ambiente rural, mas no campo ele começou a se dedicar à parte da oficina das máquinas, né, do trator e outros automóveis que estavam sendo utilizados no campo. Então ele sempre teve um caráter, né, de desenvolvimento inicial dos seus negócios, pensando em melhorias técnicas. Então ele trabalhava nessa oficina e foi desenvolvendo carros mais leves, né, por conta própria, né? Até que ele conseguiu desenvolver os carros que hoje em dia se tornaram, né, uma das grandes indústrias automotivas do mundo, a Ford. E ele estava preocupado não só com elementos, né, de inovação tecnológica no carro, mas também para a produção. Olha o que diz ele. Numa oficina, o fio é o operário munido de sua máquina. Se o operário não for hábil, se esta não prestar, nada valerá aquele. Todas as vezes que se emprega mais força que o trabalho exige, há desperdício. Tenho-me esforçado para produzir com o mínimo de desperdício, tanto de material como de mão de obra, e por vender com o mínimo de lucro, fazendo depender o lucro total da massa de vendas. E na fabricação do meu fito, o meu fito é distribuir salários máximos. Como isto tende a baixar o preço de custo e como vendemos com lucro mínimo, nos é possível oferecer os nossos produtos por um preço de acordo com a capacidade aquisitiva do público. E aí aqui tem um aspecto muito importante do Fordismo. Ele falou ali, ele está preocupado em aproveitar ao máximo a força de trabalho desse trabalhador. Isso quer dizer que o trabalho dele vai se tornar mais repetitivo, mais exaustivo, com menos tempo de descanso, com menos porosidade, quase sem porosidades. O filme do Chaplin ele é muito bem, né, muito explicativo para a gente entender isso. E também ele está preocupado em produzir em grande escala. E não é à toa o período que ele está vivendo. Ele está vivendo, né, a busca pela saída da crise de 29. A crise de 29 foi uma crise de superprodução, como dissemos, né, na nossa aula passada, mas também uma crise de subconsumo, porque não tinha muitos trabalhadores para... E os trabalhadores não podiam consumir o que produziam, eles não tinham um poder aquisitivo para isso. Os Estados Unidos era muito desigual, o mundo inteiro era muito desigual. Então, qual é a lógica do Ford? Ter lucros mínimos por peça. Mas, no geral, na massa, os lucros vão ser crescentes. Porque você vai ganhar menos por peça, mas você vai vender muito mais. E por que vai vender muito mais? Porque ele está pagando mais os seus trabalhadores. Ele está criando um mercado consumidor. E ele está fazendo isso em conjunto com outras indústrias que vão começar a adotar esse método e em conjunto com políticas estatais que também aumentam a renda do trabalhador ligados à lógica do keynesianismo. Né? Quando a gente está falando de doutrinas econômicas, de políticas macroeconômicas, a gente está pensando no âmbito do Estado e como ele está organizando essa economia. Aqui, em revoluções industriais, a gente está pensando na fábrica e a consequência da fábrica sobre outros setores produtivos, né? Mas pensando a relação direta de produção, a relação dos trabalhadores e os patrões, as questões tecnológicas para se produzir. Mas ela está ligada com essa doutrina maior, né? De macroeconômica. Então, olha a relação importante aqui feita. E é essa a lógica do Ford, do Fordismo, que é criar um grande mercado consumidor, criar uma sociedade de massas, de consumo em massa. Bom, caminhando aqui para a terceira revolução industrial, ela tem início, né, na segunda metade do século XX e predomina até hoje, né, no século XXI. Né? Vocês podem encontrar na internet, isso é muito comum, uma periodização que já nos coloca a uma quarta revolução industrial. Ela não é cobrada no vestibular e ela também não é predominante nas teorias geográficas, na história, então eu sugiro que a gente fique com essas três mesmo. Eu prefiro também, até porque eu não considero que houve uma ruptura, uma mudança de padrão
dentro dessa terceira para a gente começar uma quarta, né? Olha o que a gente está observando. A gente vê padrões que né, de produção que estabelecem uma primeira, padrões que estabelecem uma segunda, padrões que estabelecem uma terceira. Isso é feito posteriormente, não é um acordo assim, grandes industriais sentam e falam, agora vamos começar a terceira revolução industrial, galera. Acho que tá na hora, já faz um século que a gente tá nessa segunda, já tô meio cansado. Isso não existe. As mudanças vão ocorrendo e elas mudam o paradigma, mudam a referência, mudam a base de estrutura tecnológica e de organização do trabalho. E aí, a partir daí, um tempo depois, a gente começa a ver que teve uma ruptura. E aí tem a terceira revolução industrial. Um aspecto importante é quando os países latino-americanos, asiáticos, africanos vão se industrializar, eles se industrializam tardiamente, porque teve uma predominância de influências liberais que desincentivaram a industrialização, teve marcas do colonialismo muito impostas que impediram a industrialização. Então, quando você industrializa, você já está num período já de segunda e, em alguns casos, de terceira revolução industrial. Ela tem início no Japão, depois expande para a Alemanha, para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Características dessa terceira revolução industrial: setores robótica, que tem impacto na organização da fábrica e do trabalho da fábrica, porque essa produção cada vez mais vai se robotizando. Então não estamos falando aqui só de robôs para limpar a casa e para fazer guerras e games, mas também sobretudo sobre que produzem, né? Robôs nas fábricas. Tem um filme espetacular, então eu vou falar aqui, Netflix também, chamado Indústria Americana. Tem vários aspectos para a gente entender ali, é ótimo para a gente entender a nossa próxima aula, que é de globalização, mas o aspecto que me chamou a atenção também é que eles tentam controlar o trabalho, né, é uma indústria chinesa atuando nos Estados Unidos, tentam controlar o trabalho desses trabalhadores. Os trabalhadores começam a se organizar, começam a cobrar mais salários. Fica muito caro para essa indústria pagar os salários, né, a nível que são exigidos nos Estados Unidos por direitos. E aí, após alguns anos, né, nessa luta entre os patrões e os trabalhadores, a solução encontrada pelos patrões foi robotizar parte da produção, né? Nesse caso foi mais barato. A robotização acontece nos setores e nos lugares onde se torna mais barato robotizar do que pagar o salário. Tem certos setores, como o setor têxtil, onde ele ainda é intensivo em mão de obra, seja pela própria característica do trabalho, seja porque ele está localizado em lugares onde a mão de obra é muito explorada. Então é um setor ainda onde predomina essa lógica. Porém, outros setores e outros lugares, né, dependendo, né, do custo, vai preferir robotizar. É também a revolução industrial marcada pela biogenética. Isso aqui vai ser ótimo para a nossa aula de geografia agrária, a biogenética criando sementes transgênicas, né? A microeletrônica, o microchip, né, a coleção de vinis que ocupavam estantes e estantes agora cabem, né, num celular, num iPod. Tem até uma questão do Enem com isso. A computação. E aí aqui, a internet ela é fundamental. Fica um aspecto aqui, que a aula que vem a gente vai comentar mais sobre os transportes, mas a Revolução Industrial ela também tem impacto sobre o transporte. Né? A primeira Revolução Industrial, o trem a vapor, a grande indústria siderúrgica também foi para alimentar esse desenvolvimento dos trens. Depois a gente falou de automóvel, e eles são né, setores importantes porque eles aceleram o fluxo de mercadorias no mundo, né? E a computação, junto com a internet, vai acelerar o fluxo de informações, né? Então ela facilita a comunicação em rede no mundo
E outro aspecto fundamental, então, da Revolução Industrial, não apenas no aspecto produtivo, mas também no aspecto do transporte e das comunicações. Energia predominante ainda é o petróleo, porque o petróleo, a gente vai ter uma aula só sobre fontes de energia, mas já adiantando, ela é uma fonte não renovável porque ele demora milhões de anos para se formar. Quer dizer que não vai ter mais petróleo no mundo? Vai ter, mas a gente já não pode, provavelmente já não estaremos mais aqui. E além disso, ele é altamente poluente, porque para gerar energia precisa da queima, gera gás carbônico. Então não é uma fonte boa ao meio ambiente, é uma fonte extremamente danosa. Porém, devemos considerar que ela é muito eficiente. Então, ela predomina até hoje. Mas já estamos vendo, né, como é uma fonte que vai acabar, os países começaram a desenvolver, né, e investir intensamente em pesquisa de novas fontes, né? Por essa questão da finitude do petróleo, como também o carvão mineral também é finito, mas também em busca de energias que sejam limpas e que não poluam o meio ambiente. Isso vai ser melhor explicado, né, daqui a algumas boas aulas quando falarmos de fontes de energia. Se você não conferiu o nosso cronograma, né, acessa o link aí abaixo onde está o exercício. O primeiro link é o nosso cronograma. Tem um link sobre ajudando a estudar e o outro sobre o cronograma, que aí fica mais fácil você se entender aqui nesse estudo, nessa sequência. Qual é a organização do trabalho? Ela muda. O padrão fordista cai por terra. E vai surgir um modelo toyotista. Vamos ver já já. E o modelo econômico, ele, né, o toyotismo ele surge num modelo, de alguma forma essas, né, tecnologias surgem, o toyotismo surge, ainda está na transição do keynesianismo para o neoliberalismo. Mas ele tem seu grande desenvolvimento junto ao neoliberalismo, né? Um momento de defesa do livre comércio que aumenta extremamente a competitividade na indústria, porque quando a indústria é protegida por tarifas alfandegárias, tem menos empresas competindo com ela. A gente fala no keynesianismo de um período monopolista, né? Grandes empresas estatais e privadas controlando os setores. Poucas, né? São poucas e grandes empresas. Agora, quando você abre o comércio, essas empresas vão ter que disputar com empresas do mundo inteiro. E torna a necessidade dos países aderirem ao toyotismo mais rapidamente. Quando ele abre, ele tem que aderir a esse modelo mais competitivo, porque é mais produtivo, é mais barato, é mais eficiente. Isso aconteceu no Brasil, no governo Fernando Henrique, quando, né, o Brasil, seguindo as medidas do consenso de Washington, da doutrina neoliberal, aula passada, falamos disso, ele decidiu, né, não, foi necessário às indústrias mudar sua tecnologia, ou então elas iam falir, o que aconteceu com algumas delas, né, muitas delas, outras conseguiram sobreviver, aumentando, alterando sua estrutura de produção. E aqui, olha que equívoco, ignorem isso aqui, na verdade. Não, verdade. O Estado não é mais um Estado produtor. Ele é um Estado que agora vai regular a economia, né? A gente está falando de privatizações, a gente está falando de parcerias público-privadas, concessões. Né? O Estado ele não vai mais construir a rodovia. Ele vai fazer uma concessão e a empresa que arcar com os custos da construção vai poder, durante um determinado período estipulado no contrato, cobrar pedágio, né? E administrar essa rodovia tendo lucros. Toyotismo, qual foi a origem? Vamos lembrar, e aí ele tem uma relação muito grande com também a lógica de Estado neoliberal, que é reduzir ao máximo os seus custos, né? Tornar o Estado mais enxuto e aqui nesse caso tornar a produção mais enxuta. Origem foi no Japão, na fábrica da Toyota. Então também uma mudança vinda de uma fábrica de automóveis, né? Depois se expande para os outros setores, obviamente.
que estava acontecendo, né? Como a gente falou, os anos 70 foram muito marcados por uma crise enorme na lógica de organização entre você garantir renda aos trabalhadores e as indústrias terem lucro. As indústrias deixaram de ter lucro e as crises econômicas que ocorreram nos anos 70 diminuíram também o poder de consumo. O consumo diminuiu. E aí agora vai se desenvolver uma fábrica onde ela vai responder à demanda. Se Ford pensou em produzir uma demanda aumentando os salários, agora a lógica é responder à demanda. Se tem um mercado consumidor, você, né, gente demandando, você vai produzir. A partir do momento que as pessoas param de demandar, você vai deixar de produzir. E como isso é possível? A partir da lógica do just in time, esse termo é muito comum no vestibular, é você responder a demanda sem precisar criar muitos estoques. Então, no Fordismo, como você estava produzindo essa demanda, você empurrava, você produzia muito e criava uma lógica para as pessoas conseguirem consumir isso. Você produzia grandes estoques, não tinha muita variedade. Agora não. Poucos estoques, reduzindo os custos com esses estoques, permitindo uma variação da sua produção, então você não vai produzir carros iguais, agora só, né, buscando atrair e atender ao interesse do seu consumidor, você vai diversificar. Né? O desenvolvimento tecnológico permite que você tenha diferentes cores de carro estofado, isso é muito comum, né? Que a pessoa vai comprar o carro, ela vai receber dali a alguns dias, em geral. Por quê? Porque ela decide a cor, ela decide se vai ter ar-condicionado ou não, se é 2 portas ou uma porta, se o vidro vai ser elétrico ou se vai ser manual, se, né, vai ter algum elemento no para-brisa, isso tudo você escolhe. E aí, essa escolha vai orientar a produção desse carro. E aí isso é possível por meio de um sistema que chama Kanban, né? Um sistema onde uma informação é lançada lá na loja e ela vai percorrer contrário esse sistema até alimentar a fábrica. Olha, isso aqui é uma imagem que eu tirei do Enem de 2013, é uma questão. Lógica fordista, produção empurrada, né? Você tem a fábrica, estoques e a venda. Produção, né, flexível, toyotista, marcada pelo just in time, pelo Kanban. Né? Você tem aqui em primeiro lugar o cliente comprando, pede-se então para se produzir algo e aí depois esse produto é fornecido ao cliente, né? Então, se uma lógica é uma lógica de produção empurrada, por outra a gente tem uma produção puxada por esse consumidor, né? Atendendo a essa demanda. E aí isso é muito importante porque muda a estrutura de regime de trabalho. Se a demanda é flutuante, se a produção é flutuante, cria-se um regime de trabalho flexível. E aqui não está aqui no slide, vale anotar. David Harvey faz uma periodização um pouco diferente, mas que é muito comum no vestibular, é super importante para a geografia, que é a produção, que é a lógica fordista e pós-fordista, flexível. O fordismo ele é rígido em sua estrutura, sindicatos fortalecidos, o Estado regulando, né, e exigindo uma série de direitos. Agora a gente vai entrar numa estrutura flexível de produção, pós-fordista. O trabalho vai variar de acordo com a necessidade de demanda, é mais fácil mandar embora, é mais fácil mudar o regime de horas de trabalho, né? A flexibilidade, como eu disse, também está ligado com a diversidade de produtos. E isso não acontece nem sempre de uma hora para outra. Há uma luta, né, por direitos pelos trabalhadores e por alterar a legislação trabalhista por parte dos patrões. No Brasil, a reforma trabalhista aconteceu no governo Temer, há pouquíssimos anos. Mas que responde um pouco a essa estrutura flexível de trabalho. Né? Que reduz ao extremo o custo.
Além disso, tem as terceirizações. E aí tem uma série de estudos que provam, né, que o trabalhador terceirizado, cumprindo a mesma função, né, ele trabalha numa empresa que presta esse serviço a outras empresas. O local de trabalho dele não é a empresa onde ele trabalha, mas na empresa contratante. Né? Isso é muito comum. Se você vai no shopping, a segurança é terceirizada, a limpeza é terceirizada. Se você vai numa escola, às vezes a limpeza é terceirizada. Numa universidade, majoritariamente a limpeza, a segurança é terceirizada. Se fosse contratado diretamente pelo contratante, né, esse trabalhador receberia mais. Tem muitos estudos, pode pesquisar na internet aí. Uma série de matérias provando isso. E essa terceirização, ela acontece massivamente nessa parte, né, de trabalho mais bruto, mais braçal, mas acontece também em atividades mais bem remuneradas. Por exemplo, as grandes empresas diminuem o seu setor de marketing e passa a contratar empresas para fazer as propagandas dos seus produtos. Ela diminui o seu setor, né, de advocacia, diminui o número do staff de advogados e passa a contratar escritórios para realizar esses serviços. Continua existindo, em parte? Pode continuar, mas eles reduzem, buscando reduzir os custos. E esses outros setores, quando se tornam grandes empresas de marketing, quando se tornam grandes empresas de advocacia, elas também têm um ganho de escala aí que reduz e facilita reduz os custos, né? No final das contas, as empresas que contratando, terceirizando, elas vão enxugar os seus custos. Beleza? E também enxugando, assim você também quando você trabalha contratando por demanda, você nem sempre vai precisar pagar trabalhadores que não estão trabalhando quando não houver essa demanda, né? Então, outro aspecto da terceirização. Robotização, como eu disse, também é um aspecto importantíssimo da terceira revolução industrial, do toyotismo. E ele implica um novo trabalhador. Se no trabalhador do Fordismo o trabalho era extremamente especializado, aqui vamos ter um trabalho qualificado. Gente, isso é uma diferença tênue, porque no aspecto geral, no senso comum, a gente usa especialização quando as pessoas estão se qualificando mais. Então, no caso, eu faço uma especialização em ensino de geografia no Colégio Pedro II. Eu estou me qualificando mais para o ensino de geografia. E às vezes a gente pode confundir isso como um trabalho tendo mais qualificações. Mas no caso, como a gente está falando, especialização é o trabalho ficar cada vez mais simples, né? Repetitivo, como a gente viu no vídeo do Chaplin. Aqui vamos ter um trabalho qualificado. E aí o aspecto da qualificação é que esse trabalhador vai precisar voltar a ter compreensão de todo o processo produtivo. Por quê? Porque esse processo produtivo vai ser organizado, principalmente, realizado principalmente por robôs, por máquinas. E ele vai ter que ter a compreensão de todo o processo, porque se dá problema em algum lugar, tem uma cena disso na indústria americana também. De dar algum um problema mínimo. É uma indústria que produz vidro para automóveis, né, o painel de frente do automóvel, né, o vidro da frente, e outros, né? E por um detalhe, esses painéis começam a trincar e quebrar. E aí precisa de um trabalhador que compreenda o que está dando errado, né, no processo. Foi uma tentativa de acelerar um pouco a produção para produzir mais, né, no mesmo período de tempo, ganhar produtividade, assim, mas que dá errado. Então esse trabalhador tem que ter essa qualificação. É um trabalhador que chama-se um trabalhador polivalente, outro termo que aparece muito. Ele vai realizar diferentes atividades. Ponto bem importante do toyotismo. E por fim, se a gente está falando de robotização, a gente está falando que essas fábricas têm cada vez menos trabalhadores. Se a gente está falando que isso acontece, né, num regime de trabalho mais flexível, esses trabalhadores estão perdendo direitos.
E se a gente está falando que isso é dentro de um contexto neoliberal, a gente está falando que o Estado deixa de regular, né, esse trabalho mais diretamente e passa a criar uma regulação que seja mais flexível, né, onde esse trabalhador tem menos direitos. As terceirizações também têm um impacto grande nisso, que os sindicatos, por esses fatores, perdem poder. A classe trabalhadora perde capacidade de organização nesse período, né, em consequência do toyotismo, né, desses diferentes fatores. Aqui, uma questão da UERJ de 2015. Todo Opala é igual, todo Opala é diferente. Escolha, né? Igual na economia, igual na segurança, igual no conforto, né? 2 ou 3 ou 4 portas, 4 ou 6 cilindros, né? Então, diferentes possibilidades. Interior vinho ou preto ou marrom, né? Essa ideia de você pode escolher, né? Diversificou a produção. Muito boa essa foto, essa propaganda e essa questão aí que está na nossa lista. Eu espero que você tenha facilidade para acertá-la depois dessa explicação bem minuciosa que eu acabei de fazer. Pois bem, né? E quais são, então, as consequências, né, para a classe trabalhadora dessas mudanças? Eu resolvi trazer, né, um trechinho do Rui Moreira de novo, um pouco do que eu já vinha falando, mas é muito bom. E como eu disse, a gente tem que sempre praticar a leitura, principalmente desses autores, são autores que caem no Enem. A prova do Enem pouco se baseia em autores de livros didáticos, em apostilas de cursinhos, elas utilizam esses autores, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Obviamente os trechos que são mais tranquilos, como o Enem também faz. Diz ele, né, para a gente pensar a organização do trabalho. A cada um desses momentos de trânsito paradigmático corresponde uma fase de perplexidade e de desarrumação no seio da classe trabalhadora. Uma nova classe trabalhadora está nascendo, sem que a velha disso tenha se dado conta. É que se mudam as bases técnicas da sociedade, as formas de trabalho e o paradigma de mundo. É de se esperar que mude a classe trabalhadora, sua mentalidade e as formas institucionais de organização. As relações de trabalho estão se desfazendo, as regras de gestão de trabalho se refazendo, e os padrões industriais estão se reestruturando. Mas o entendimento da classe trabalhadora raramente é contemporâneo, raramente acompanha com velocidade essas mudanças. Na passagem atual do paradigma taylorista-fordista para o paradigma flexível do toyotismo, um novo mundo do trabalho, uma nova forma de classe trabalhadora e uma nova institucionalidade de organização estão nascendo. É tarefa dos olhos atentos percebê-las, e isso de modo tão rápido quanto é preciso sair da perplexidade que hoje novamente se instala. Eu lembro muito quando eu vejo isso, o que ocorreu ano passado, ocorreu essa semana novamente, que foi a paralisação dos trabalhadores de aplicativos. Um trabalho, né, extremamente precarizado, flexível, onde há pouca articulação entre esses trabalhadores, né, um sindicato dos trabalhadores de aplicativo de entrega não existe muito bem. Mas uma nova forma de organização desse trabalho está surgindo. Né? Uma nova forma de cooperar para reivindicar direitos, para pedir que a Rappi, que o iFood, seja lá qual for, né, o aplicativo, eles garantam um melhor pagamento. E isso está acontecendo agora. Né? Outra forma também é a organização de trabalhadores de Uber, para ter garantia de certos direitos, se ficar doente, né, poder receber salário, e algumas vitórias já vêm ocorrendo no mundo. Mas é uma nova organização, uma nova forma de institucional de organizar esse trabalho, não mais por meio de sindicatos. Porque esse modelo era muito predominante no Fordismo. Né? A gente está vivendo agora um novo paradigma com novos desafios. Essa frase traz muito bem, né, essa questão. Finalizando,
vamos concluir a nossa aula. E aí, né, refletindo, né, fazendo esse movimento de retorno, o que a gente pode pensar? Primeiro, relações de classes. Como determinada revolução alterou o poder de barganha entre trabalhador e patrão. Como determinada paradigma, né, de cada revolução industrial estabeleceu uma forma de organização do trabalho na fábrica, como uma determinada tecnologia estabeleceu essa forma de trabalho, o que aconteceu sobre os direitos dos trabalhadores dentro desse paradigma predominante, o que aconteceu com a sua renda, sua forma institucional de organização. Então esse é o primeiro aspecto que a gente olhou hoje. Considerando que a Revolução Industrial começa num setor específico, se expande para outros setores, e também essa lógica se expande, né, para além, né, do segundo setor que a gente chama, que é o setor industrial, mas também para o terceiro setor, para o primeiro setor, né, o setor do comércio e serviços, o terceiro, e o setor da agricultura. Né? Mas o seio, né, de origem é o setor industrial. Mas hoje, se a gente pensar no toyotismo, ele predomina também no setor de do comércio, no setor de serviços. Né? Então, esse é um aspecto importante. E qual é a relação desse determinado paradigma com a política econômica no geral? Também falamos bastante hoje, né? A relação entre a primeira revolução industrial e o liberalismo, a segunda revolução industrial e o keynesianismo, a terceira revolução industrial e o neoliberalismo. É bem importante isso para a gente, né? Enquanto a revolução industrial está mais preocupada com aspectos produtivos, aspectos da política econômica estão no âmbito mais macro, mas eles estão extremamente relacionados e conectados. E por fim, né, o que a gente ainda não falou, qual foi o impacto dessa revolução industrial sobre a nossa forma de relação com a natureza? E a consequência é, com o desenvolvimento da indústria e da passagem da primeira para a segunda para a terceira, a nossa relação é cada vez mais exploratória, o consumo só cresce. Qual é o impacto da imposição de uma sociedade de consumo de massa, do Fordismo e do Taylorismo, sobre nossa forma de padrão de vida, né? Um padrão de vida consumista. E aqui a gente tem um apelo, de alguma forma, a algo que é pessoal, né? Pô, será que eu estou consumindo muito mais que eu desejo, tudo mais, que é necessário? Isso a gente pode fazer reflexão, mas tem um aspecto que é estrutural. O consumo é incentivado, ele é a forma de desenvolvimento e de geração de empregos, geração de renda. Então, mudar isso não está no âmbito apenas individual, mas no âmbito estrutural, relacionado à nossa política macroeconômica, relacionado à nossa organização industrial, ao nosso paradigma de revolução industrial. E a consequência é, com o Taylorismo e o Fordismo, desenvolve-se uma sociedade de consumo de massa que permanece com a terceira revolução industrial e que ganha um aspecto novo, que é mais marcante ainda, que é da obsolescência programada. As coisas duram menos, as tecnologias se renovam muito rapidamente, as pessoas cada vez descartam mais rapidamente os produtos que consomem. Beleza? Falando isso, acabamos nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem de fazer a lista de exercícios que está no link logo aqui abaixo, né, na descrição, onde também estão as outras listas de exercício, e assista depois a correção dessa lista aqui também no nosso canal, na outra playlist que temos. Belezinha? Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que tenha ajudado. E, bom, bons estudos, né? Muita fé, muita confiança que tudo vai dar certo. Seu sonho de entrar na universidade vai estar garantido. Até a próxima, gente!